Salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia de falar sobre um livro chamado Negro, do poeta simbolista catarinense Cruz e Souza. É um livro que tem toda uma complexidade, várias nuances. Fique comigo até o final desse vídeo, tenho certeza que vai valer a pena e literatura é com Alencar. Bom, primeiramente, esse é um livro que não foi lançado na época em que Cruz e Souza era vivo, porque em vida ele só publicou duas obras que são Missal e Broquéis. Elas são de 1893 e elas iniciam oficialmente o simbolismo no Brasil. É sempre bom a gente comentar que o poeta catarinense é considerado o maior poeta simbolista brasileiro. Ele escreveu mais livros, mas não teve condição em vida de publicar, morreu muito cedo, aí, com 37 anos, e também não teve reconhecimento, recursos financeiros para outras publicações. Negro é de 2019, é um livro todo pensado e organizado pela professora Zilma Gesser Nunes. E como o próprio título diz, ele é voltado para questões da negritude, como a abolição da escravatura. É um livro que tem textos bem abolicionistas, a condição do negro na sociedade, emparedado, como o próprio Cruz e Souza diz, e a beleza e a sensualidade da mulher negra. Então você tem esses três eixos temáticos aí na obra. Nós temos uma organização no livro em três partes. É a seguinte: poemas, prosa e correspondências. E vocês sabem que existe a obra completa do Cruz e Souza, E vocês sabem que existe a obra completa do Cruz e Souza, toda estruturada pelo professor Lauro Junques, que foi um grande especialista em literatura catarinense que eu conheci, aliás, e lá na obra completa você tem exatamente essa mesma separação aí de poesia, prosa e carta. Na primeira parte, então a parte dos poemas, nós vamos encontrar muitos sonetos. É isso aí, aquela forma clássica de fazer poesia com 2 quartetos e 2 tercetos. E aí já vem todo aquele pacote, os versos decassílabos, a rima tradicional. Lembra que o simbolismo, ele é bastante clássico na forma de expressão poética, faz lembrar, inclusive, bastante o parnasianismo. Só que o parnasianismo constrói poesia perfeita porque é arte pela arte. É arte por ela mesma, para ficar bem pensada, perfeitinha. No simbolismo, a presença da musicalidade é fundamental e aí métrica e rima contribuem nesse sentido. De cara, o primeiro poema abriu o livro. O primeiro texto se chama Escravocratas, que é um soneto. Então você já vê que é um texto abolicionista, que critica muito os aristocratas, que mantém escravos. Temos um eu lírico que até compara aí os escravocratas com répteis, crocodilo, cágado. Os répteis ficam ao sol, bem paradinhos, porque têm o sangue frio, precisam se esquentar. Aparentemente são inofensivos, mas você não vai chegar num crocodilo, num jacaré, se aproximar, colocar a mão, porque essa paz é aparente. É assim também o escravocrata, que não parece ser alguém prejudicial para a sociedade, mas é. Aí o eu lírico se coloca como poeta, que tem uma vergasta. Essa palavra é utilizada. O Cruz e Souza tem um vocabulário bastante rico, um pouco também é fruto da educação de elite que ele teve, porque ele conseguiu estudar com grandes mestres de desterro do século XIX. Desterro era o nome de Florianópolis. Os pais dele, escravos alforriados, não podiam bancar o estudo, porém o poeta acabou sendo adotado pelo Marechal Guilherme, que tinha como sobrenome Souza, porque na verdade
o nome do Cruz e Souza é João da Cruz. O Souza veio aí do patrão dos pais dele, que acabou adotando então e deu esse sobrenome e também proporcionou uma educação de primeira, então ele tem um vocabulário apurado. Mas retornando ao poema, a arma do poeta, a sua vergasta, a sua vara, vai ser a palavra. É com a palavra que ele vai bater no escravocrata até a abolição chegar. E é interessante que o Cruz e Souza viu a abolição acontecer, porque ele viveu aí nesse período, ele viu tanto a abolição de 1888 quanto a proclamação da República, e ele é os dois, hein? Ele é abolicionista e republicano. Lembrei aqui do Castro Alves, o poeta dos escravos, que era também super abolicionista, mas que não viu a abolição acontecer, ele faleceu bem antes. Logo depois, mais um soneto chamado Da Senzala. Neste poema aqui, nós temos o espaço da senzala como o espaço doentio, que torna as pessoas, inclusive, más. É um lugar escuro, lamacento, de ódio, de tristeza. Então, de lá não sai uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, como diz o texto, e sim um assassino. Nessa mesma linha, também eu gosto muito do poema Cárcere das Almas, que já esteve na prova do Enem. Olha que título interessante, Cárcere das Almas, as almas presas. Porque, afinal de contas, existem grades e grilhões, como o Cruz e Souza gosta de usar, correntes que são invisíveis, mesmo a pessoa estando livre. É o próprio caso do nosso poeta, que nunca foi escravo, só que mesmo andando livre pelas ruas de Desterro ou do Rio de Janeiro, onde ele foi morar, muitas vezes ele se sentia excluído, segregado, preso, por causa da condição social, da questão racial. Saindo um pouco da escravidão, podemos citar o lindo texto Rosa Negra, que foi feito em homenagem a Gavita, a esposa do Cruz e Souza, que sofreu por causa de problemas psicológicos e, pelo que consta, foi o próprio marido que teve que cuidar dela. E aí ela vivia numa realidade paralela, obscura. O próprio texto também traz isso pra gente. Agora vejam que em vez de falar Gavita, ele fala Rosa Negra, quer dizer, ele usa um símbolo. O simbolismo é isso, ele é indireto. É diferente do movimento literário que vem anteriormente, que é o realismo, que é mais objetivo, mais direto, apegado às coisas concretas. O simbolismo vem com uma proposta diferenciada, ele tange. Então ele sugere e não afirma. Quer dizer, quando você usa símbolo para se expressar, você não está falando diretamente. Ressurges dos mistérios da luxúria. Esse é o primeiro verso do soneto Afra, que fala de uma figura negra, imponente, extremamente sensual. Só que dá a entender no texto que ela não vem de fato, fisicamente, para um homem que está à sua espera. Parece que nós estamos aqui num clima onírico, num clima de sonho. E é assim que ela aparece. É sempre bom também comentar que o simbolismo tem uma característica que é a fuga para o universo dos sonhos. Na parte da prosa, que é a segunda do livro, não fica de fora a questão abolicionista. É o que nós vemos no texto O Padre, bastante contundente na crítica. Aqui nós temos o comentário, um padre escravocrata, horror, que afinal de contas, um seguidor de Deus, dos ideais cristãos, não pode fazer essa diferenciação racial, todos são iguais perante a Deus. Para espalhar a denúncia, para que mais pessoas vejam aí o que ele quer dizer, ele até sugere a publicação de um livro, ele diz que vai publicar em homenagem a esse padre e o título é O Abutre de Batina. Há ainda o texto Abolicionismo, mais explícito impossível. Aí ele fala que uma onda de liberdade está vindo aí pelo Brasil afora, a começar pela província do Ceará. Nesse mesmo texto ele fala da proclamação da República
que é quando desaparece o cetro, aquele objeto usado aí por monarcas. Gosto também do texto Emparedado. Aqui a gente tem um narrador parado diante do pôr do sol, do ocaso, a palavra que aparece em poemas simbolistas. E esse observar do pôr do sol com suas cores, né, meio avermelhadas, violetas, é uma espécie de fuga do narrador diante da situação difícil dele. A gente pode transferir diretamente para a realidade do Cruz e Souza, que com certeza deve ter precisado de alguns momentos de fuga diante de tanta repressão, de tanta exclusão. Eu costumo até comparar o texto Emparedado com uma música da Legião Urbana chamada Vento no Litoral. De tarde quero descansar. Aí, é o The Voice Literatura com Alencar. E a última parte, a parte das cartas, das correspondências. Aqui tem, por exemplo, uma que chama a atenção, que o Cruz e Souza escreve para Germano Wendhausen, que era um político aqui de Desterro, próximo do João da Cruz e Souza, e nessa carta o poeta pede dinheiro emprestado ao Germano para ir à corte. Ele comenta aí que decidiu ir embora para a capital do Brasil, Império, o Rio de Janeiro, e ele pede 50 mil réis, prometendo que, se tudo der certo, ele vai devolver. E ao que tudo indica, ele recebeu o dinheiro, porque afinal de contas, a próxima carta que há aqui no livro é de 8 de janeiro de 1889 e já é da corte. Quer dizer, no ano seguinte, aquela carta do Germano, e ele escreve já lá da capital. É endereçado ao Virgílio Várzea, um grande amigo do Cruz e Souza, que também era escritor, também era poeta, e na carta o Cruz e Souza reclama da vida no Rio de Janeiro, que não está nada fácil. Ele está se sentindo muito cansado, muito enjoado, não aguenta mais as pessoas que só falam besteira. Ele fala assim, não aguento mais ouvir tanto burro. Olha só, o nosso poeta não se sentindo pertencendo àquele lugar, mas é lá que ele fica até a morte dele não, porque na verdade ele adquire tuberculose e contrai tuberculose e vai se tratar na região da Serra da Mantiqueira, só que lá ele acaba falecendo e aí é levado de trem até o Rio de Janeiro, onde ele foi enterrado. Hoje, os restos mortais dele estão em Florianópolis, no Palácio Cruz e Souza, que fica bem no centro da capital catarinense, bem em frente à Praça 15. Tá bom, minha gente? Então é isso, o Livro Negro é ótimo para você perceber como o Cruz e Souza transita por diversos gêneros e como os textos dele são intensos, impactantes, que despertam aí diversas reflexões sempre bastante relevantes. Valeu, gente. Um abraço.